Então, como o Maurício falou, nós vamos tratar esse projeto do estádio e todos os outros projetos estruturantes ou não que apareçam com a mesma responsabilidade, com a mesma dedicação que nós usamos para tirar o Flamengo do buraco lá em 2013. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos continuar repercutindo tudo sobre o dia a dia do Mengão, novidades, o que vai acontecer, a repercussão ali nos bastidores. A gente sabe que esse ano ali é um ano de eleições no Flamengo, né? Talvez mude ali o comando técnico da presidência, talvez mude muita coisa ou não, o grupo do Landinha ali, apoiado pelo presidente atual, continue no comando. Mas o que a gente pode acompanhar agora é o que o Bandeira de Melo, ele falou ali sobre o futuro do Flamengo, se caso a chapa que ele defende ali foi eleita, o que eles pretendem fazer, o que eles vão modificar, o que eles vão manter, e falaram também sobre o estádio do Flamengo, muitas novidades, muitas opiniões diferentes ali, falaram sobre o Gabigol, sobre o Felipe Luiz, sobre o estádio do Flamengo, se vai sair ou se não vai, o que vai acontecer daqui pra frente. Então tá bem legal o vídeo de hoje, então pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade, é claro. O link do programa aqui, Os Donos da Bola lá do Rio de Janeiro, estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que eles falaram. Tá bem legal, bem interessante, muitas informações inéditas. Prazer todo meu estar aqui com vocês, com o meu zagueiro ali, Fernando, e com o Flávio. Fernandão só dava porrada nos outros. Maurício, seja bem-vindo, cara, fique à vontade. Eu vou começar logo com uma pergunta sobre a campanha e jogo para os senhores para os temas mais sensíveis. Lembrando que cada candidato... Sacanagem. Tem 2 minutos. Aqui é o mesmo lado, não precisa disso, né? Sem cadeira! Sacanagem. Não dá até não. Bom, já dei boa tarde para os dois, vou começar com o Maurício. Maurício, eu quero saber um pouquinho dessa corrida eleitoral, né? No Flamengo, desde o início, a gente se encontrou em algum evento, você me falou que a coisa estava legal, pelas pesquisas de vocês. E aí, tem candidato que não teve a candidatura aprovada, tem candidato chegando, enfim. Nomes muito fortes e muito familiarizados com a torcida do Flamengo. Quero saber como é que está essa corrida nessa reta final aí, faltando um mês e pouco, né? Para a grande eleição do Flamengo. Muito boa tarde mais uma vez, Maurício. Boa tarde, amigo GV. É uma eleição mais importante, é a eleição mais importante da história do Flamengo. Nós vamos realizar um estádio, nós vamos trazer o profissionalismo para o Flamengo. Tenho certeza que nós vamos conseguir chegar à presidência do Flamengo. Tenho o apoio de Eduardo Bandeira de Melo, apoio de Márcio Braga e apoio do Flamengo Frente Maior, Flamengo Sem Fronteira, GREP, Vitória, Flacones. Um grupo que está disposto a revolucionar o Flamengo, fazer o Flamengo ainda maior. E o presidente Eduardo, como principal apoiador, aqui do meu lado, me honra muito esse apoio, e ele está na chapa. Ele vai ser presidente da Assembleia Geral. Então, ao votar na chapa Mengão Maior, nós estamos votando em Maurício Gomes de Matos, em Wellington, em presidente Eduardo Bandeira de Melo e Rosana Lomba. Dessa forma, nós vamos chegar lá, tenho certeza, porque nós queremos fazer um Flamengo ainda maior. Presidente, como é que está o coração, o gostinho de estar de volta ao board do Flamengo, a liderança do Flamengo, essa corrida eleitoral? Eu queria saber um pouquinho de como você está vendo isso aí também. Olha, eu estou gostando muito de estar acompanhando aí o Maurício, o Wellington, a Rosana aí nessa chapa, né? Porque eu entendo que é a melhor solução para o Flamengo, né? E tenho certeza que a chapa será vitoriosa, porque é a que tem a melhor proposta, né? Aqui, como disse o Maurício, que resgata o profissionalismo, a impessoalidade, né? Vamos voltar àqueles tempos em que a gente não contratava parentes de presidente, nem de vice-presidente, né? Vamos voltar àqueles tempos, né, em que tudo do Flamengo era feito da maneira mais republicana, respeitando o fato de nós termos 45 milhões de torcedores, né, que querem ver o seu clube gerido de maneira correta. Muito bem, Fernandão, você que é cria da Gabi. Rapaz, o Bandeira escalou o meu time da Copa São Paulo de 2003 a 2004. A gente se encontrou em algum evento. Eu, Gauchinho, Anderson, com aquele apelido que você conhece. Até o ataque. Tá no Flamengo desde sempre, um grande torcedor também. Pergunta pro senhor, Fernandão. Desejar uma boa tarde pro Maurício, pro presidente Eduardo. Ele disse lá no Storycast que o time mais emocionante do Flamengo para ele foi o time da Taça São Paulo, que foi campeão contra o São Paulo lá no Morumbi, no Pacaembu,
para um presidente que conquistou tudo que ele conquistou e dizer que vive o Flamengo há muitos anos, que esse time foi o que mais emocionou, Foram duas Copas. Foram duas Copas São Paulo. 2016 e 2018. E teve uma que o senhor falou que foi a que mais emocionou, foi a que ganhou nos pênaltis do São Paulo lá, enfim. Mas é legal ver no essa Corinthians relação. em 2016. Ele não sabe nada, Bandeira. Ele não sabe nada. 2018. Ele tá São chutando. Paulo, claro que não, ele foi lá no Storycast. Faz o seguinte, então. 2018 vá no nós ganhamos Storycast, se do inscreva São no canal Paulo. do Fernandão. O canal do Fernandão tá liberado. Faça sua pergunta sobre a candidatura. Cavei que você fez o que eu queria. Vambora. Obrigado. Presidente, candidato à presidência, Maurício, você já me falou algumas vezes que esteve dentro do Flamengo durante os últimos 20 anos, trabalhando em várias presidências, diretamente ligado ao clube. E agora a gente tem a iminência da construção do estádio. O que isso representa dentro desses 20 anos que você pensou, no que você trabalhou com relação ao clube? O que você espera com relação ao estádio? O que esse estádio pode trazer para o Flamengo dentro da sua concepção como presidente do clube? O que você imagina para o estádio do Flamengo? Como nome, como naming rights, como o que pode trazer para o Flamengo esse tipo de construção e o que você acredita que isso pode ser melhorar na história do Flamengo com relação à arrecadação, com relação ao jogo jogado, ao que pode trazer para o torcedor, o que pode trazer para o entorno da região onde vai ser construído o estádio? Bom, primeiro é um sonho. É o sonho de toda a nação e o meu também. Nós vamos construir um estádio com o jeito do rubro-negro, com a maneira rubro-negra. A única chapa que hoje tem condição de apresentar um estudo para isso é a nossa. Nós já pegamos a condição de, ao sentar na cadeira presidencial, já desenvolver e já ter no nosso cálculo de um ano e meio para o projeto, entender as melhores soluções para o Flamengo. Pegamos nomes renomados, né, nomes fortes, que entendem e versam sobre o estádio, como Fabrício Kika, que, sem sombra de dúvida, é uma unanimidade na visão que ele tem e nos estudos que ele faz, está nos ajudando. Nós temos o Francisco, que é um dos maiores ambientalistas do Brasil, temos uma equipe jurídica, uma equipe de marketing, toda ela estudando as evoluções e as condições que nós vamos ter que, ao sentar naquela cadeira, versar para construir esse estádio. Name right, cadeiras cativas e todos os estudos que nós estamos desenvolvendo para apresentar soluções financeiras para que a gente não precise virar SAF. SAF nem pensar. E com isso, nós temos já a condição de afirmar, vamos construir o estádio vai ser realmente, totalmente voltado para a nação rubro-negra. O ticket médio de um estádio que nós estamos idealizando vai ser muito, muito melhor que hoje é o Maracanã. O Maracanã hoje traz uma condição desfavorável, é um dos estádios que mais condições de não ter a lucratividade para a gestão, é um ticket médio muito alto você jogar no Maracanã. Mas nós temos o Maracanã por 20 anos e vamos saber também explorar essa condição com zona popular. É importante a gente resgatar a torcida do Flamengo, é importante a gente botar a nossa essência, porque a nação é realmente que faz a diferença no Flamengo. E nós vamos saber cuidar disso, saber entender a necessidade da nação, porque hoje, por exemplo, nós temos uma decisão agora e o ingresso está a R$ 280, o mais barato, e uma cadeira no Maracanã Mais custa R$ 4.000. Ave Maria. Virou Só rico Broadway. para o estádio hoje. Não, virou Broadway. Virou Broadway. Não, nós somos radicalmente contra essa política. O torcedor tem que ser entendido como torcedor e não como produto. E nós vamos performar, vamos modificar o programa Sócio-Torcedor, vai ser um programa de relacionamento. São essas visões que nós temos de fazer o Flamengo ainda maior, um Flamengo mais forte. Maurício, eu tenho uma pergunta para o Bandeira, mas antes o Bigode tem uma pergunta para você sobre... Felipe Luiz, atual gestão, assinou um contrato até ano que vem, teve candidato dizendo que vai rever a situação caso seja eleito. Teve isso? Teve isso. Ih, rapaz. Eu queria saber da gestão do senhor candidato Maurício Gomes de Matos. Qual é a sua visão hoje sobre Felipe Luiz? O que você tem achado desse trabalho dele como torcedor e também como um possível presidente do Flamengo?
Felipe Luiz é um ídolo da nação. O contrato é para ser respeitado. Eu tive agora a oportunidade de 2 ou 3 meses atrás ir a Florianópolis, que ele recebeu uma comenda lá em Florianópolis. Eu fui prestigiar. E sentei por um acaso do lado dele. E ele me deu um bom dia, começou a estudar. Ele estava no sub-17 ainda. Toda a formação e ele passou o voo inteiro estudando. Depois, quando nós saímos, aí sim nós começamos a conversar e vi todo o profissionalismo dele, a dedicação dele. Isso tem que ser respeitado. Nós vamos respeitar o contrato, mas temos um diretor técnico administrativo para o futebol. Esse diretor técnico vai entender a melhor maneira para o Flamengo. Seria realmente prematuro para mim falar alguma coisa sobre a gestão que eu ainda não iniciei, mas vou iniciar com uma visão totalmente profissional. Mas ele é um contratado do Flamengo, tem que ser respeitado. Bandeira, presidente, né? O Eduardo Bandeira de Melo. Na época que o senhor foi presidente, rapaz, a coisa tava feia. Guardando almoço para comer na janta. A dureza não estava igual a nossa, né? Nossa época, né? Que a nossa, o mês tinha 120 dias. O senhor lembra bem, já era sócio. Qual é a principal diferença num cenário onde o Maurício é eleito, o senhor está junto com ele na chapa, de pegar aquele Flamengo lá que estava contando dinheirinho para esse Flamengo abastado de hoje em dia? O céu é o limite? Para o Flamengo o céu é sempre o limite, mas eu acho que a situação é muito diferente daquela que nós pegamos, que era catastrófica, mas os princípios de responsabilidade, de austeridade, de transparência são os mesmos. Você acabou de perguntar para o Maurício aqui sobre o projeto da nossa casa própria, do nosso estádio. Isso era uma coisa que a gente não tinha nem perspectiva de ter lá em 2012, 2013. Mas nós estamos falando de um projeto de longo prazo que envolve muito dinheiro e isso requer o quê? Responsabilidade, requer ciência e tudo isso tem que ser tratado com muita transparência. É muito dinheiro, é dinheiro do sócio, do torcedor do Flamengo. Então, como o Maurício falou, nós vamos tratar esse projeto do estádio e todos os outros projetos estruturantes ou não que apareçam com a mesma responsabilidade, com a mesma dedicação que nós usamos para tirar o Flamengo do buraco lá em 2013. Podia ter chegado um pouquinho antes, né, Fernando? 2004, pô. Podia ter chegado uns 10 anos Comprei antes. minha casa financiada pela Caixa, né, na época, lá atrás. Eu ia pagar a prestação 90 dias depois, era só juro, mano. Tomava Ave Maria, mas tá bom, pelo menos resolveu. Fernandão, Então tá aí, né? Acabou cortando aí o GV, se empolgou, né? Acabou cortando aí o Bandeira, né? Mas o que a gente pode ver é que são dois lados, né? Dois lados ali de uma disputa lá dentro do Flamengo. Óbvio, muitos querem a continuidade do Landim, outros preferem que o Bandeira ali, na verdade a chapa apoiada pelo Bandeira, possa assumir para vir com uma ideia diferente de como controlar o Flamengo. E a gente gostaria de saber demais, né? O que vocês pensam, o que vocês acham. Comentem abaixo, que é importante demais saber o que vocês pensam. E é claro, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Amanhã o Mengão entra em campo, vai enfrentar o Internacional, ou seja, um jogo bem complicado e vocês vão ficar sabendo de tudo. Mas tem que se inscrever no canal e deixar o like para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Até logo mais. Valeu!